pegar, fazer alguma coisa. Fazer um teste aqui, 2 Testando, segundos. testando. Veja aí. Sim. Consegue. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um RPG Coffee Entrevista. Essa é a nossa terceira entrevista agora com Felipe Foucault, o homem da Ereboriana que decidiu caminhar no mundo civilizado, ok? Entre as letras, entre as muitas leis. Vamos conhecer muito bem o Felipe Foucault. Seja bem-vindo, Felipe. Né? É um prazer tê-lo aqui. Para vocês que não conhecem o Felipe, vão conhecer melhor agora nessa entrevista. Nossas entrevistas têm uma média de 1 hora, até no máximo 1 hora e meia. Né? Então, você pode dar o seu stop, pegar a sua bebida, conversar um pouco, depois volta a ouvir, volta o vídeo, entende um pouco. Mas a gente quer realmente aproveitar e conhecer bem os nossos entrevistados. Nós queremos isso. Então, Felipe, ele é um participante das nossas atividades, um super fã da era iboriana, né? Ele é uma pessoa voltada à literatura, ao mundo pop, geek. Ele também desenvolve um trabalho numa página chamada Corujão Geek, já deixando aqui desde já, a gente vai deixar também na descrição o endereço do Instagram para que você possa entrar e acompanhar, seguir a página do Felipe também. Bem, Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade aí para se apresentar. Né? Muito obrigado, Revele André. seus segredos. Eu me senti muito lisonjeado com o convite, tá certo? Meu nome é Felipe, né? Eu sou jogador, eu participo da iniciativa RPG Coffee, né? Primeiramente como jogador, tenho um projeto, né, de vir a mestrar. No entanto, venho ainda estudando nesse sentido, né? Pois bem, você mencionou também o Corujão Geek, né? É uma página que foi primeiramente criada pela minha esposa, mas acabou que, por eu estar trabalhando em home office, eu estou com mais tempo, então eu abracei a ideia e hoje é mais meu do que dela mesmo, né? Lá eu posto resenhas do que eu leio, do que eu acho, e por aí vai. Mas, enfim, é um prazer enorme estar participando dessa entrevista como jogador, sendo o primeiro entrevistado dessa ala, né? Não tenho tanta experiência quanto os convidados que me antecederam, mas com certeza terei alguma coisa a acrescentar. Exatamente. Muito bem. Então, Felipe, ele se apresenta como jogador, mas ele tem assim, uma profundidade de entendimento muito boa sobre RPG, né? O roleplay game, que é um dos nossos principais temas, né? E literatura pulp também, ele participa eventualmente dos nossos encontros de literatura pulp. E o Corujão Geek, ele é essencialmente, pelo que percebo, ele é muito voltado à literatura. Mas, Felipe, como entra na tua vida esse momento em que RPG e literatura se cruzam? Como isso começou? Primeiro veio a literatura, depois veio o RPG. Como foi esse primeiro contato? Você ainda tem isso em mente? Olha, para mim o RPG ele caminha, ele tem uma relação íntima com a literatura, né? E eu comecei realmente, isso remonta à infância, ao amor pela leitura, né? Quando eu era criança, eu sempre fui muito afeto a jogos de videogame, esse tipo de coisa, né? Porque minha mãe era daquela pessoa mais ortodoxa, não gostava que a gente brincasse muito na rua. Eu tive uma fase que brinquei bastante na rua, que foi a fase que ela trabalhava fora, eu ficava um pouco mais solto, né, na rua. Mas quando minha mãe estava em casa, como dona de casa, eu e meu irmão éramos presos, né? Então ela sempre cuidava para que nós tivéssemos entretenimento em casa. Então na época era o Nintendo, tudo mais. Só que acontece que quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu acho, 7 ou 8 anos, no dia do meu aniversário, quando estávamos a família toda voltando de uma pizzaria, minha vizinha, que hoje já é falecida, minha vizinha, ela me presenteou com um gibi, entendeu? Um gibi do Homem-Aranha antigo, viu, André? O preço na capa era em cruzeiro, só relíquia. Ela me deu um Raiz, gibi, uma coisa raiz. ela me deu um gibi naqueles formatinhos, sabe? Sim. Aqueles formatinhos.
E eu achei aquilo fenomenal. Me trancava no meu quarto, lia aquilo, via aquelas gravuras, entendeu? No outro dia ela chegou, apareceu mais com uma sacola enorme de gibis, e eu passei a até tapear minha mãe. Eu pegava o livro de matemática, abria, fingia que estava estudando, botava o gibi dentro. Então, começou daí, entendeu? Até um ponto de eu ter, depois de alguns anos, mais maturidade para partir para o livro propriamente dito. Eu ganhei emprestado um livro, foi o primeiro livro que eu li na vida, se chama A Casa na Floresta, um livro do ciclo arturiano, de uma autora chamada Marion Zimmer Bradley. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, viu, André? E já comecei com um livrão desse. Aí depois eu fui para Dan Brown, os thrillers e por aí foi, né? Quando eu alcancei... Agora, sobre o RPG, quando eu estava na adolescência, foi quando eu ouvi falar, através de um amigo nosso, que nos explicou o que era, entendeu? Que é o Shinobi. O apelido dele é esse, Shinobi, o ninja. O ninja, o famoso ninja. Pronto. O Shinobi, ele nos apresentou o RPG e logo quando ele me contou o que era, eu fiquei fascinado com aquilo, com as possibilidades daquilo. Eu via naquilo ali a mesma porta de entrada para inúmeros mundos que o gibi tem. Então achei aquilo, poxa, eu vou me reunir com os meus amigos e a gente vai se divertir, aquilo vai ser muito bom, entendeu? Então esse nosso amigo fez uma única sessão, foi uma sessão que eu mal me lembro, mas foi uma sessão que a gente reuniu os amigos, se divertiu muito no terraço de casa, foi 3D&T o sistema, 3D. isso. E depois dessa sessão, André, nunca mais conseguimos reunir novamente, não tivemos mais encontros e por aí o RPG ficou hibernando, entendeu? Com a vida adulta, eu deixei também de ler por causa da faculdade, eu tive que ler livros mais direcionados à profissão, entendeu? Então ficou também hibernando. Depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a consumir conteúdo. Depois que eu terminei a faculdade, eu voltei a ler, né? Início de conversa. E com isso eu comecei a ler quadrinhos do Conan, entendeu? Começou bem de novo. Em mídia digital, em mídia digital. Por quê? Porque quando eu era criança, um dos meus amigos tinha um gibi do Conan, veja bem. E quando a gente ia discutir de gibi, a primeira vez que eu peguei um gibi Conan na mão, eu fiquei assim impactado por aquilo, André. Por quê? Porque o quadrinho assim de heróis, né? Ele tem uma linguagem Sim. característica. Já quando eu li essa história do Conan, que tinha aqueles recordatórios no quadrinho com aquela linguagem que hoje eu sei que era Roy Thomas, ele apenas adaptando ali o Howard, né? Sim. Aquela linguagem, aquilo me deixou muito impactado. Eu lembro até do trecho desse quadrinho. Hoje, alguns anos atrás, eu descobri qual era a história e agora já me perdi de novo, vou atrás. É uma história que o Conan começa e ele encontra um cara morre e tem uma narração da sensação que o cara sente ao morrer. E no final, aí termina assim, no final a morte chega no rosto dele em forma de sorriso. Eu lembro que quando eu era criança eu ficava, poxa, que coisa, né? Então, depois de adulto, depois de ter tempo, depois de ter minha profissão, eu consegui pegar esses quadrinhos, ler no celular, né? Que é uma experiência muito limitada, é uma coisa... Não vale a pena ler no celular. Mas, enfim, a vontade era muito grande. E, através disso, eu achei o RPG Coffee. Porque foi vendo as suas postagens sobre Conan, aqueles textos, aquelas... E aquilo era extremamente... A literatura pulp, ela tem esse impacto, né? Então, você lê aquilo, é como se você fosse transportado no tempo e aquele autor ele tem uma habilidade que impacta quem está lendo, tá certo? Então, foi aí que eu entrei na RPG Coffee. Bem, aí você mostra várias, vamos dizer assim, oportunidades de contato com esses universos. Você teve contato com o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? E, claro, uma geração realmente, assim, um momento, eu acho que entre década de 80, 90, e que começava a surgir alguma violência, né, de maneira assim mais presente, né? Então os pais costumavam dar algum direcionamento para os filhos através dessa diversão, que gerou até um público específico, né, voltado à literatura. Isso realmente, de fato, aconteceu. Eu tive uma caminhada muito próxima disso.
né? Aí depois você traz outra referência, que é o Conan, e o contato com essa literatura. Claro, ali você tem 2 faixas etárias e você deu um stop. Nesse contato que você teve com o RPG, você teve esse vislumbre, a possibilidade da representação, do jogo, aquilo ali ficou guardado. Mas, claro, vez ou outra, mesmo nesse intervalo da sua formação, alguma coisa lhe chamava a atenção, né? Então, você de vez em quando olhava. Como é Com que se, certeza, André. Desculpe, como é que se pode deu esse perguntar. contato? Cinema, você continuou mantendo esse contato com esses universos através do cinema, Foi através de uma muito, literatura rápida? foi muito oportuno você fazer essa pergunta, porque, na verdade, eu, eu passei esses anos todos sem jogar RPG, mas eu consumia o conteúdo porque me fascinava. Então, de que conteúdo eu estou falando? Eu gostava muito, gosto, né, de ouvir sessões. Então, eu ouvia podcasts falando sobre RPG, ouvia sessões gravadas com aquele som editado, etc. E tudo isso me deixava muito instigado. Isso durante a faculdade. Eu ficava sempre falando com meus amigos, cara, a gente tem que... A gente só não tinha um mestre, porque também com a vida do Shinobi também tomou outros caminhos, a gente não tinha ninguém que se garantisse de mestrar e de ir atrás do conteúdo do livro. Mas eu ficava doidinho para jogar com meus amigos e falava de como era bom e compartilhava os conteúdos sobre RPG e eu sempre ficava nessa vontade. Quando foi, eu me formei no final de 2017. Quando foi em 2016, para você ter uma ideia, não, 2017, isso foi em 2017 ainda, eu ainda estava na faculdade. Eu, inclusive, me aventurei em mestrar para esses meus amigos, que são completamente leigos no RPG, entendeu? Alguns não sabem nem o que é o conceito do que é um role-playing game, entendeu? E eu me aventurei, eu simplesmente peguei... A vontade era tão grande que vou fazer aqui de todo jeito. Peguei uma aventura pronta na internet, no cenário de Ravenloft. Hoje eu tenho mais conhecimento, sei que é um cenário de D&D, etc. Era de um sistema. O sistema que eu peguei na internet era um sistema gratuito autoral do dono do site, era o sistema dele. Por que eu peguei esse sistema? Porque eu não tinha os dados. O D20. Entendi. Eu não tinha os dados. Então, eu tinha o D6 e outros tabuleiros de outros jogos. E o camarada tinha um sistema que dá para jogar com D6. Aí eu peguei, vou ler isso aqui, Ravenloft. Era uma aventura cujo vilão final é aquele Strahd, né? Um Drácula, né? Uma espécie de Uau! Drácula. Começou E pesado. meter a bronca, chamei os amigos para você ter uma ideia, né? Assim, os amigos vieram com as namoradas e, olha, eu só sei que eu vou lhe explicar que isso foi um desastre, essa sessão. Foi um desastre. Por quê? Porque, embora eu tivesse muito entusiasmo, muita imaginação, para você ter ideia, eu conseguia descrever muito bem os vilões, dava detalhes de como era a arma do vilão, para tornar tudo bem visceral. Eu gostava disso. Mas eu não dominava o sistema. Como eu não dominava o sistema, não dominava as regras, acaba que a interpretação dos jogadores podem tomar rumos, podem necessitar determinados testes ou determinadas soluções que o sistema, que quem conhece o sistema sabe qual ferramenta utilizar e quem não conhece o sistema não conhece. Espera aí, o que eu rolo agora? Entendeu? Então, o que eu fiz durante a sessão, enquanto mestre? Eu tive que improvisar. O áudio do meu filho tá vazando Muito em aí, breve ele será entrevistado. Deixa ele mas falando eu aí. vou mostrar ele aqui, tá? Porque às vezes ele reclama Não tem do problema, desenho. não. Peço perdão. Não, fique É, tranquilo. é o show da vida. Isso aqui é vida real. Isso aqui é vida Exato. real. Enfim, eu tomei algumas saídas durante a sessão de, por exemplo, esse teste aí passou, porque eu estou dizendo que passou, entendeu? Utilizando de arbitrariedades para fazer a história continuar e, querendo ou não, o jogador ele percebe quando isso está acontecendo e não fica tão legal. A sessão não foi tão legal, mas esses meus amigos não ficaram traumatizados. Eles também, muito provavelmente, não perceberam que a sessão foi esse completo desastre. É do meu ponto de vista. Mas, enfim, tempo depois eu continuei, né, nessa. Pô, ainda vou jogar. Com a chegada da pandemia, não é? Coincidiu, quando chegou a pandemia, foi quando eu voltei a ler, né? Em casa, trabalhando home office, eu tive mais tempo para ler. E Sim. foi quando eu conheci o RPG Coffee. Quando eu conheci o RPG Coffee,
eu vi que havia uma chamada para RPG, de forma gratuita, online, sem precisar se expor, né, ao risco da pandemia em nenhum lugar. Então eu fiz, essa é a oportunidade. E logo Conan, que eu estava justamente lendo. Entendeu? Sim. Então eu vi lá uma chamada para uma mesa de Robert E. Howard Conan RPG, né? Na época, isso foi mais de um ano atrás. Minha esposa ainda estava grávida, hoje meu filho tem 1 ano e 1 mês, né? Minha esposa ainda estava grávida, eu mandei a mensagem, eu quero entrar na mesa, tem como? Aí você disse, tem, a gente tem mesa e é hoje à noite. Olha, foi mesmo, me lembro. Pode entrar, tá aqui a ferramenta de criação de ficha, Sim. vamos embora. Eu li a Conan, mas eu li a Conan e estava fascinado com a era iboriana. No entanto, eu não era um exímio conhecedor da era iboriana, porque é um universo muito, embora a era iboriana opa, seja situada. Falam em Ariboriano, ele... Olha, embora a era iboriana, eu vou trocar o desenho dele aqui, embora a era iboriana seja situada no nosso mundo, André, você sabe que é quase Tolkien. É quase a gente está falando de Tolkien, porque é um universo à parte, não é? Sim, não há Então, dúvida, isso. não há dúvida que, né, Eriboriana. Daí ele usa o termo, né, o Howard, né, uma era inimaginável, quer dizer, um período que não é possível, né, se visualizar normalmente dentro da história humana. Ou seja, aconteceu algo excepcional ali. Então, Exato. de fato, é como É, Tolkien é nesse quase sentido. um mundo inteiro, né? Tem suas localidades, cada localidade tem suas características. Então, eu, desprovido desse conhecimento, mesmo assim, eu quis o RPG, eu quis, era uma atitude assim, entendeu? O RPG, eu costumo dizer isso para meus amigos, quando bota dificuldade assim, não, mas eu não sei como é que vai, não sei as regras. Meu amigo, o RPG ele parte de uma decisão. Eu quero conhecer esse hobby, entendeu? E foi o que eu fiz. Eu não conhecia o sistema Conan, sequer conhecia o cenário por completo. Eu simplesmente disse: quero jogar, vou entrar. Aí você disse: tem mesa hoje à noite. Isso faz mais de um ano atrás, tá certo? Minha experiência como jogador, eu jogo muito RPG hoje em dia, no RPG, graças ao RPG Coffee, eu Sim, jogo não, muito. que isso. Hoje eu sou um jogador já jogador frequente. Assíduo. Exato, estou falando de mais de um ano atrás, no início da pandemia, início de 2020. Então, eu entrei, fiz a ficha. Aí, André, foi aquela loucura. O Shaunark, que é o personagem que eu criei, que está vivo até agora, Icônico ele é, Shaunark. ele é Nemédio, ao mesmo tempo que ele é Nemédio, ele é Zuagi, entendeu? Então, foi aquela coisa que eu fui criando assim a ficha sem... Isso é muito divertido, porque você não é só criar a ficha com um personagem combado. É bom também você ter uma ficha, um personagem bem doido, bem diversificado, entendeu? E vamos tentar sobreviver na Ereboriana. Isso começou, a gente começou a sessão e foi demais. Dali eu fui partindo para outras mesas, outros RPGs, e é um hobby maravilhoso, um hobby maravilhoso. Sim, na verdade, assim, essa sua exposição ela deixa uma série deixa, né, uma vontade de se realizar uma série de outras perguntas. Né? Você fala a respeito dos seus amigos, mas tem um ponto, né, da sua exposição que é bem interessante. Você fala, né? Quando você decide jogar, isso é o mais importante. Né? Por vezes as pessoas acham muito difícil encontrar amigos, muitas vezes acham difícil encontrar pessoas, melhor dizendo, para jogar RPG ou alguém para mestrar. Sim, isso não é tão fácil. Hoje, com a internet, hoje, com a situação que o mundo atravessa, as pessoas estão conectadas basicamente através de uma mesma forma, né? De um mesmo formato. Então, é como se você colocasse todas as pessoas no mesmo lugar. Então, inevitavelmente, elas vão se esbarrar, vão se encontrar. Mas, mesmo assim, tem a questão da vontade. Por isso que dentro até mesmo, né, fazendo aqui uma observação e deixando isso claro para o público, né, nós não direcionamos pessoas para mesas. Nós deixamos que elas escolham. Nós temos um cardápio, literalmente um cardápio. Então, ela faz a escolha da mesa, porque não existe compromisso maior do que aquele que você decidiu. Então, quando você toma essa decisão, isso é muito forte. Você diz, eu gosto. Veja, você já vinha construindo. Isso aqui a gente pode fazer uma linha do tempo. É ótimo isso.
vai ficar registrado no vídeo a tua linha do tempo. Você vinha consumindo já uma ideia daquele primeiro impacto da era iboriana, você abraçou aquele universo, não necessariamente somente o personagem Conan, aquelas frases howardianas ficaram gravadas na sua memória, aquele drama, né? Aquela trama também que havia sido mostrada na história ficou registrado e você teve uma sede. Né? Os anos passaram, quando você encontra aquele mesmo universo, mesmo que não no mesmo formato, mas você já tem somado a isso uma experiência do RPG. Né? E vindo do 3DT, você fala, olha, eu sei o que é RPG. Né? Eu mestrei um sistema alternativo com um cenário de Ravenloft. Poxa, eu sei que RPG é legal e tem um cenário que eu gosto. Eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas perguntam, eu sou iniciante, eu quero começar a jogar RPG. Por qual eu devo começar? Bem, comece no universo que você se identifique. Você se identifica com algo futurista, você é sci-fi, space opera, né? Então procure um RPG deste tema. Se você simpatiza com o Senhor dos Anéis, procure Senhor dos Anéis. Essa é a ideia geral, né? Procure pelo universo que você tem maior simpatia. Foi isso que aconteceu basicamente com você, pelo que eu entendo, Isso né? que você diz sim, é muito importante isso que você diz, porque uma coisa que eu prezo muito enquanto jogador e eu costumo dizer isso para quando eu estou falando de RPG para outras pessoas, o que precisa? Eu digo, precisa de compromisso, boa vontade e compromisso. Porque uma coisa que eu prezo muito é a questão da palavra, do compromisso. Se você se comprometeu, por quê? Porque eu já tive naquela posição de mestre e vi as dificuldades. Eu fui jogado no campo de batalha do mestre, então eu sei como é difícil. Como é que se diz? Há uma determinada dedicação que o mestre vai ter de preparar a história, de preparar as coisas, de estudar as regras, entendeu? Que você, enquanto jogador, você não precisa conhecer a regra, você não precisa nem saber ser um exímio ator, você não precisa interpretar. O que você precisa é de você, boa vontade, de querer conhecer o hobby, abrir sua mente e, obviamente, do compromisso, né? Você tá ali na hora combinada, não faltar, procurar não atrasar. Então, eu acho que isso é o ponto número 1, porque sem o jogador não vai ter a sessão, entendeu? Então, isso parte da vontade do jogador. O jogador ele tem que querer. Há sessões, haverão sessões altamente climáticas, haverão sessões mais calmas, mas você tem que ficar ali, entendeu? Porque é uma questão de palavra. Eu encaro dessa forma muito séria a questão do jogador, porque embora pareça um hobby que até mesmo o preconceito faça dar uma roupagem de infantil, não é, entendeu? É um momento ali que a gente trabalha, você passa o dia em audiência trabalhando tudo mais, o seu mestre está trabalhando em outros afazeres tudo mais, mas a gente separa aquele tempo ali para esquecer as vicissitudes da vida, né, dos problemas do mundo. A gente esquece, vamos sentar aqui com pessoas que a gente gosta de estar e vamos viajar. Vamos viver outra vida agora, outro mundo. Entendeu? E tem que ter um respeito mútuo de todo mundo. Naquilo que eu estou presente na mesa, eu estou respeitando não só o mestre, eu estou respeitando o amigo que naquela cena ia interpretar comigo alguma coisa, e vice-versa. Entendeu? Então, esse é um ponto que você tocou aí, que eu acho muito importante. sim, sem sombra de dúvida, essa questão do... Quando a gente fala, pessoal, o Felipe, né, especificamente, ele expõe a questão compromisso, é o teu compromisso de viver o sabor do hobby que você escolheu, né? Hoje, por vezes eu encontro pessoas tocando essa palavra, parece algo sofrido, mas não, pelo contrário. A gente vai lá porque ama o que nós estamos fazendo, nós amamos o que estamos fazendo. Então, isso nos remete a uma, digamos assim, a um cuidado com aquilo que a gente executa. Então, nos encontramos justamente porque gostamos daquilo. É desse tipo de compromisso. Exatamente, é Né? extremamente é diversão, é diversão. É pura diversão. O que eu quis dizer é no sentido de se você se comprometeu, você respeitar, né? Entendeu? Claro, Você não deixar de ir, porque é uma diversão,
mas é uma diversão que, para o mestre, para o jogador não, o jogador só tem que estar ali na hora certa, mas para o mestre dá trabalho. Eu sei disso, entendeu? Então, é extremamente divertido, até porque se não fosse, não participaríamos, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que se acontece alguma coisa, é muito melhor você avisar com antecedência, você dar uma satisfação, porque vai faltar, ou então porque precisa se afastar da mesa, isso é perfeitamente normal, pode acontecer com todo Normal. mundo, Normal. entendeu? Aí você chega e avisa, eu acho isso muito interessante, entendeu? Eu acho isso bacana. Então, assim, só o que precisa é você estar lá, pô, entendeu? Quer jogar RPG? Vamos jogar, é só isso, entendeu? Muito interessante isso que você põe, Felipe. Uma vez que se entende o lado do mestre, né? Na minha época, quer dizer, na minha época, quando a gente fala assim, parece muito, muito distante isso, mas ali por volta da década de 90, as reuniões, obviamente, eram todas presenciais, então havia uma espécie de distribuição de tarefas nas mesas. Geralmente, olha, você traz o refrigerante, você traz a pizza, você vai anotar, vai gerenciar quem perdeu ponto de vida, vai fazer uma contabilidade, você vai registrar as crônicas. Então, tinha esse sabor, né, de você, a pessoa tinha uma função, vamos dizer assim, na mesa. Isso fazia com que a pessoa ganhasse um status e ela vinha executar isso, né? Isso, existia isso, bem como há mesas também que não havia nada disso. Porém, o principal, né, quando você fala assim a questão do mestre, o peso em cima do mestre em desenvolver uma boa trama, uma boa história, em vir entreter 5 a 10 pessoas ali naquele momento, o peso é muito maior, você tem razão. Então, assim, eu sempre costumo dizer, né, olha, agradece, tenha gratidão, né? Não precisa somente, não precisa falar isso, mas tenha verdadeira gratidão por aquele momento que o mestre ele tirou um tempo e veio. Como você Exatamente, bem colocou, respeito. sim, como você bem colocou, né? Às vezes a pessoa tem um dia super corrido e aí ela chega no fim da energia, no esgotamento já e faz uma sessão. E daquela sessão, um momento muito divertido para todos. Lembrando que, claro, um dos segredos, eu falava isso na última entrevista, né, que fiz, é o mestre se divertir. Se o mestre se divertir, todo mundo se diverte. Essa é a verdade, todo mundo se diverte. Porque se ele não estiver bem, a energia é baixa e aí as coisas não fluem. Mas nesse seu tempo de jogador, né, você coloca aqui algumas observações nesse seu tempo de jogador. Claro, você encontrou pessoas também que resistiam ao hobby. Isso é normal, né? Como você falou, há um preconceito, como se fosse algo infantil. Olha, olhando para o que é necessário dentro de uma mesa com um mestre experiente, uma criança não conseguiria ter o vislumbre de como agir dentro do RPG. Isso é quase que impossível, né? Porque falando, vamos para o básico aqui. Né? RPG desenvolve cartografia, outras línguas, as operações básicas, né, da matemática. Então, ali você tem uma velocidade de informação muito alta acontecendo. Nesse tempo que você viu, né, pessoas aceitando o RPG como hobby e recusando, você teve algum momento de enfrentamento que a pessoa chegou para você e disse: olha, cara, isso não é legal para você, né? Normalmente, né, na grande maioria dos RPGistas, isso acontece. Eu passei uma boa fase, né, desse tipo de situação, especialmente porque o RPG era muito mal visto, né? As pessoas não entendiam que era um teatro. Olha, eu não sofri esse tipo de preconceito mais hard, entendeu? Sim, Os meus amigos que não jogaram RPG ainda, eles conhecem, mas sabem o que é RPG e eles me respeitam bastante, ao ponto de, assim, quando eu falo, eles realmente se colocam à disposição para querer jogar, entendeu? Eu já tento animar, mas é uma questão mais de tempo, né? Que cada um não tem tempo, etc. Mas, assim, a boa vontade existe por parte deles, entendeu?
E eu sempre fico falando, né? Ó, vamos entrar para RPG Core, lá você vai jogar, lá você vai jogar. Mas sempre por questão de trabalho, de tempo, eles não entram, né? E assim, não houve preconceito. O que tem assim é umas risadas da minha esposa quando eu estou jogando. Quando eu estou jogando e tem algumas cenas de maior fervor na interpretação, minha esposa está sempre rindo ali da minha cara, entendeu? E assim, ela demorou alguns meses ainda para se acostumar com a periodicidade do meu RPG, né? Sim, Hoje ela já sabe de cor, que a segunda é reservada. As terças variam, mas a sim. segunda ela sabe que é reservada. Às vezes ela esquece. Vamos assistir tal série hoje, isso aqui. Eu disse, hoje tem um RPG, amor. Hoje em dia ela nem discute mais. Quando eu digo, olha, hoje eu tenho RPG, ela tá certo. Entendeu? Parabéns, No parabéns. começo ela, tu vai ficar aí sentado não sei quantas horas, não sei o que, amor. Olha, é uma coisa que é uma vez na semana, só segunda-feira. Se eu puder honrar um compromisso desse, então é porque eu tô lascado, né? Então eu vou honrar sim. Amanhã a gente assiste esse episódio dessa série, tá certo? Eu vou jogar. É sensacional. É... Quer Pois dizer, é, André. sim, fica à vontade, Felipe, por favor. Pronto, é isso. Eu ainda animo muito meus amigos de jogar. Eu pretendo. Eu gostaria de falar um pouco sobre as mesas que eu jogo no RPG Coffee. Por favor, eu inclusive iria lhe pedir, né, até um pequeno escopo de como você chegou, né, nesses personagens que hoje você tem. Só para vocês entenderem, pessoal, né, o Felipe ele joga algumas mesas, nas mesas que eu mestro. Ele joga Robert E. Howard Conan, Aventuras numa Era Inimaginável. Ele joga Vampira Máscara, primeira edição. Nas duas mesas ele tem personagens assim bem destacados, né? E ele se trabalhou muito em background, ele trabalhou muito na história, na composição do personagem. A gente procura muito compor isso, né? E esses personagens, por incrível que pareça, ele é um excelente jogador, ele está sobrevivendo. Não que eu esteja perseguindo, querendo matar alguém, apesar de que eu tenho essa É fama de Howard, é culpa de cruel, Howard. essa fama de cruel, mas isso é só uma fama aí que colaram em mim do nada, isso é imaginação. Então, o que acontece? Mas os personagens dele têm muita presença, esse seria o termo, muita presença. Então, por exemplo, na mesa de vampiro ele tem um personagem bem interessante, a mesa de Howard também, ele já fez coisas assim inimagináveis na mesa de Conan, né? Inimaginável mesmo. Inimagináveis, aquele arremesso de lança que ele fez, vocês vão saber. Deixa Matou, ele cara. falar. Eu vou falar das vezes, eu vou Fique à falar. vontade, por favor. Olha, André, eu entrei no RPG Coffee daquele jeito que eu lhe falei, entramos na mesa de Conan. Quando eu entrei para eu chamo de clube, eu não sei nem se posso chamar desse jeito. Quando eu entrei para o clube RPG Coffee, É, eu vi que o cardápio era muito grande e as sim, opções de jogo são muito enormes. Eu fiquei assim, sabe, querendo abraçar. Eu entrei em várias mesas ao mesmo tempo, depois eu até acabei, antes mesmo da primeira sessão, saindo, porque eu estava me embaralhando com as regras. E, e assim, tinha muitas opções. E eu fiquei fascinado com aquilo. Tem Star Wars, tem, né? Star Wars, Alien, sim. entendeu? E fiquei fascinado. Então, de Conan, eu entrei em Vampiro, que eu também tinha curiosidade, entendeu? Entrei em Vampiro. Também entrei, na época, em Pathfinder, porque eu também queria ter uma mesa de aquele RPG medieval, fantasia, entendeu? Abraço, Dada mestre Sidney. Mestre Sidney, dada Isso. a grande admiração que eu tenho pela obra de Tolkien, tá ali, ó, uma das referências que eu utilizo. Eu vou chegar Sim. lá quando for falar da mesa de Conan. A mesa de Conan é a minha mesa preferida, eu vou falar dela por último. Pathfinder foi muito legal. A nossa mesa de vampiro, ela é sensacional, porque ela é de vampiro, mundo das trevas, mas ela se passa na época do Velho Oeste. Então, ela permite a sessão de jogo ter elementos não só de horror, mas de ação, de troca de tiro e de todo o cenário do Velho Oeste americano, né? Ela se passa nesse Sim. tempo. A gente começou, eu vi que é muito interessante a proposta que você fez, que a gente começou como humanos, todo mundo começou como humanos, os jogadores,
entendeu? Para mostrar como se daria ou não essa transformação, essa conversão ao mundo das trevas, né? E a gente jogou e são perigos e etc. As referências, eu gostaria de, né, já correndo o risco de ser chato, eu gostaria de tecer, é porque tem que tecer mesmo, um elogio a você, que é Não. no sentido das referências literárias e também da história que você traz para a mesa, que enriquece culturalmente a mesa. Esses dias, para você ter uma ideia, quando você tem um NPC que você criou, botou na nossa mesa, que foi o Pooh, né? O jornalista, que meu Edgar Allan personagem Poe, manipulou lá. o Pronto. Edgar Allan Poe. Isso, né? Mas você chamava só de Pooh, né? Tá Tipo, certo, era um mistério, mas, era um eu, mistério. mas eu peguei a referência. Aí o que acontece? Esses dias eu vendo um vídeo sobre quadrinhos, sobre Tex, acho que era de Tex. O personagem, pô, eu conheço esse jornalista, ele... Aí eu fiquei, pô, que massa, isso enriquece culturalmente. Você trouxe uma coisa de uma outra obra, de peso, de uma editora italiana, que é Tex, e, poxa, que bacana. Isso já aconteceu em outros NPCs também, o General, o Earp, Isso, vários White Earp. personagens realmente existiram, e isso é muito bacana, entendeu? A mesa de vampiro, ela é uma mesa, não só ela, todas, que tem jogadores excepcionais, é um hobby muito bom, você se senta ali e você já tem pessoas que eu nunca vi na vida, né? Tem o João, toda vez eu rio com ele, com o Billy, entendeu? Então, assim, você cria um novo círculo de amizade que aquela pessoa não participa de nenhum outro círculo da tua vida, não é um amigo do trabalho, não é um amigo da faculdade ou da infância, nada disso, mas tem aquele amigo do RPG, que você tá lá, opa, pessoal, boa noite, e cria esses laços, né? Então, isso é muito bacana, essa capacidade de você criar laços, de você criar amigos e engajamento com pessoas através do RPG. Acrescente alguma coisa, André, antes de eu Não, partir fique para a à mesa de vontade. corte? Eu só estou aqui, na verdade, refletindo também, a partir do que você está falando, que é justamente o ponto onde você encontra nesse ambiente agora pessoas que você sabe que vai se divertir. Você setorizou de tal forma que você tem amigos do trabalho, você tem Exatamente, amigos de exatamente. profissão, né? Assim por dizer, amigos de profissão, de formação, e você tem agora amigos do RPG, ou seja, E você sabe que RPG. vai chegar ali e aquelas pessoas vão te trazer um momento de alegria, um momento de prazer, isso é muito interessante. Outro ponto que você traz a respeito da construção do personagem que é muito interessante, né? E daí eu lhe pergunto, desde já, né? Na construção do seu personagem, nesse processo de construção do personagem, principalmente lidando com um momento que é histórico, né? O Velho Oeste americano. Aí você tem várias referências, como é o Tex, que está aqui, ó. O Tex, essa coluninha aqui está amarela, as páginas já. Então, você tem primeiro o Tex, aí você traz alguns filmes de referência, né? Como Era Uma Vez no Oeste, enfim. Mas para criar o teu personagem hoje dentro de Vampiro, como você decidiu? Você disse, ó, vou somar um campo da minha vida, ok? Um campo de atuação da minha vida, vou pegar um filme, vou pegar essa literatura e vou criar meu personagem. Ou não foi nada disso e foi um processo diferente? Isso é muito bacana, essa pergunta. Em relação a vampiro, né? A mesa de vampiro, porque tem outras mesas, como eu disse, que eu participo também. Drops também, já participei muito de Drops. Muito drops. Drops são sessões, para quem está assistindo e não é do RPG Corpo, são sessões que é one shot, né? Uma sessão ali com personagens prontos, você participa só para conhecer. Eu participei da de Alien, demais, Alien. Eu só não estou na mesa, eu só não fui um dos primeiros a me candidatar a estar na mesa de Alien, porque realmente o tempo e o compromisso, né? Então eu prefiro não. Hoje em dia, para participar de uma sessão no final de semana, não tem como. Então, André, primeira coisa é que nome eu acabo pegando das minhas referências de uma série, de um filme que eu assisto. O primeiro personagem meu em Vampiro, que eu já morri lá em Vampiro, tá certo? Eu tô no segundo personagem que tá assistindo. O meu primeiro personagem, o James Fraser, esse nome
é de um personagem de uma série que minha esposa assiste e gosta muito, Outlander. O nome da série é essa. E eu acabei que, quando ela estava lá na terceira temporada, eu de tanto ouvir, acabei me interessando. Aí, sabe quando você chega de lado e fica perguntando, e aí, isso aí aconteceu? Aí acabou que eu comecei a assistir com ela, ela voltou para o começo e assisti com ela também. Enfim, é um nome que eu gostava da sonoridade, e eu também peguei um pouco do background do personagem, porque eu criei o background do personagem ele sendo de ascendência escocesa, então utilizei vários eventos assim para colocar no background do personagem, eventos que aconteceram na história da Escócia, que é mostrada nessa série. Entendeu? Então foi assim que eu criei o James Fraser. Quanto ao visual dele, a referência é sem dúvida o jogo Red Dead Redemption, né? Que eu joguei bastante em 2019. Exato, eu joguei bastante e adorei aquele jogo, então eu peguei a referência do visual ali, entendeu? Quanto a como é que se diz? A interpretação, entendeu? E aqui eu quero já falar um pouco sobre Conan também, entendeu? Que é no que eu me baseio para interpretar, né? Para conseguir interpretar bacana. Porque no começo, quando você entra no RPG, você fica meio tímido, né? Isso é normal. Qualquer iniciante no RPG fica, peraí, eu vou gritar aqui, vou interpretar de forma, né? Mas quando você está se divertindo na mesa, você esquece até que está interpretando, entendeu? Você se deixa levar e acaba se divertindo, né? Interpretando o personagem mesmo. Sim. Então, eu, para interpretar, eu acabo uma referência que eu acho que sempre me vem é a literatura, né? É o que eu já li, o que eu leio. Então, um livro uma obra que influencia muito a minha interpretação é O Senhor dos Anéis, porque Tolkien ele tem uma escrita excessivamente rebuscada que muito me fascina. Eu acho extremamente elegante aquela linguagem. Quando você lê uma passagem de Tolkien e vê a forma como Aragorn fala com Gandalf, como aquela frase poderia ser escrita de forma muito mais simplória, mas ela é bem elegante, bem. Eu acho aquilo que traz uma autoridade, uma imponência ao personagem, ao Aragorn, que eu fico fascinado. Não só esse livro, tá? Eu li também em formato digital o Conde de Monte Cristo, e a linguagem também é assim. Uau, E é eu achava incrível. extremamente elegante. Ó, linguagem rebuscada, eu leio assim e não fico, que chato, eu fico, cara, o cara escreveu isso aqui. Ele poderia simplesmente escrever de todo jeito, mas ele narrou isso de uma Howard tem muito isso. Ele narra de uma forma que esse rebuscado ele trabalha a favor da obra para criar uma ambientação. A próprio estilo da linguagem é o estilo da época, então você viaja integralmente no passado, né? Hoje você Então, faz assim, essa avaliação com base. O que eu percebo, claro, é que nós não falamos, e se você não estiver à vontade para isso, né, do seu campo de atuação profissional, mas esse tipo de análise, você acredita que vem do desenvolvimento de sua profissão, ou você já tinha esse tipo de visão ali no período da sua adolescência, você já percebia essas nuances, e esse gosto por esse tipo de detalhe, né, que é importantíssimo, que define o universo por vezes, né? Define o universo, a maneira como se expressa ali no livro. Era isso que te chamava a atenção nas obras? Ou isso. você passou a perceber isso com a chegada, né, da tua atuação profissional? Não, desde criança, quando eu lia um texto que era um pouco mais rebuscado, um pouco mais complexo, eu via aquilo, e, por mais que eu tivesse dificuldade, eu via aquilo com uma deferência. Eu olhava e, não, essa pessoa, esse texto aqui, eu é que estou errado e não compreender ele corretamente. Eu é que tenho que melhorar meus conhecimentos para chegar, porque o Muito bom. cara, ele escreveu aquilo ali, mas ele, inclusive, elaborou aquilo ali. Entendeu? Então eu penso, eu seria capaz de escrever um texto com essa magnitude. Então isso sempre foi me fascinando, né? Eu lia Dan Brown tem uma escrita mais simples, né? Mas depois eu fui para Agatha Christie, que por ser uma autora um pouco mais antiga, tinha uma linguagem mais diferente. E eu sempre fui ficando fascinado com tudo isso. Em 2019, eu li o Conde de Monte Cristo, né? Me coloquei assim,
essa meta, eu disse, não, vou ler essa obra. Eu não vou morrer sem ler isso, sem ler um Clarke, eu vou ler isso aqui. Entendeu? Então, assim, é uma obra extremamente grande e eu só lia de noite, quando eu deitava na cama, eu lia no celular, só quando ia dormir que eu lia, então eu demorei quase 3 meses para ler, um pouquinho a cada Você, noite. isso é a Mas eu vontade de ler. queria, exato, eu queria ler. E é uma obra Exatamente. extremamente antiga, no período em que os folhetins eram muito comuns e que os autores ganhavam por linha escrita. Então dá para ver qual é o tamanho de Conde de Monte Cristo. Uau! Né? Então, assim, eu achava isso demais. Aquela linguagem, cara, que linguagem incrível. Aí Tolkien também tem uma linguagem que eu respeito muito, Perdão, meu filho tá fazendo barulho aqui. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Eu O vou trocar o público com desenho. certeza vai entender. Ó, Fique eu espero que o tranquilo. público entenda, porque minha esposa Entende, está no claro que trabalho. entende. Coloque aí nos comentários, pessoal. Eu, Coloque aí, abraço, Dante. eu vou mostrar ele aqui daqui a pouco. Eu trabalho home office, portanto, quem cuida dele sou eu, tá certo? É um Como guerreiro, eu ia esse dizendo, iboriano. eu gosto muito de trazer a linguagem rebuscada para a interpretação, porque dá um impacto maior. Embora a linguagem de Conan, vamos falar de Conan agora, né? A linguagem da era iboriana, eu entenda que ela é uma linguagem carregada de impropérios, como é que eu posso dizer? Ela é carregada de insultos e de uma energia, seu cão maldito, vá para o tá entendendo esse tipo de coisa? Ela não deixa de a beleza é que ela não deixa de ser uma linguagem rebuscada. Sim, Porque se sim. você for ler os textos de Howard, você vai ver que é uma linguagem extremamente assim, ela é tecnicamente perfeita, entendeu? Então, ela não Exatamente. é não é porque os cães do deserto estão na era iboriana que eles não falem de forma assim contundente, de forma bem tolkieniana, entendeu? Então, assim, é muito interessante isso. Eu tento trazer isso. Aí, recentemente, eu voltei a ler Conan os quadrinhos. Por quê? Porque eu havia dado uma pausa na leitura dos quadrinhos no celular, porque realmente a experiência de ler quadrinho no celular não é bacana, Não, não é. entendeu? Então, eu Pelo li menos para a Conan. gente, né? Exato. Eu li A Espada Selvagem de Conan até número, não sei se até número 8 ou 9 no celular. E recentemente eu ganhei de dois amigos meus, cada um, esse aqui, né? A Espada Selvagem de Conan, Atrás. entendeu? E eu participo da sessão, André, com isso aqui do lado. Por quê? Porque eu sou do tipo que, quando leio, eu faço muitas marcações com qualquer frase que eu acho interessante. Eu não sei se dá para ver aí, aqui de lado tem alguns post-its, entendeu? Sim, dá Que para eu ver as marco. marcações. E eu acho muito interessante algumas frases de impacto que o Conan fala assim, que eu fico, eita pô, entendeu? Aí eu vou, marco. Isso aqui eu tenho que usar na mesa. Isso aqui, quando eu tiver o espaço, eu tenho que usar. Entendeu? E acabou que essa semana mesmo, na sessão de Conan, para além da linguagem, uma situação de roteiro mesmo, né, de fuga, ajudou também a interpretar. Eu ganhei esse outro aqui também, que é o volume 2 que eu ainda não li, vou ler, Volume 2. entendeu? E me baseio muito nisso para interpretar em Conan. As minhas referências de leitura em fantasia e em espada e feitiçaria, entendeu? E tento utilizar uma linguagem que impacte, que utilizando do modo de falar iboriano, né? Claro, com muito xingamento, entendeu? Mas é assim que eu faço para interpretar. Meu É, método é esse. o que é interessante assim ver é que você parte, né, de uma série de referências literárias de alto nível, né? E aí você cruza essas experiências para a criação do teu personagem e você sabe alocar muito bem a linguagem em cada ambientação. Isso é muito interessante. Mas hoje, Felipe, depois dessa caminhada toda que você traçou até aqui, né, expôs para a gente dentro do RPG, né, claro, você é de uma geração mais recente do RPG, mas se alguém te pedisse uma referência, não de fã, mas por que você recomendaria RPG hoje para um adolescente, para um pré-adolescente? Por que você recomendaria?
Qual é a tua visão a respeito disso? Qual foi a contribuição que o RPG trouxe para você? Né? Você sente, olha, o RPG me trouxe esse impacto, essa visão, de tal forma que eu consigo, né, graças ao RPG, desenvolver bem este momento da minha vida. Seja um momento de diversão, seja a própria interpretação, ou seja, a parte teatral, a maneira de se adequar. Quais benefícios você enxerga? E se alguém hoje te perguntasse por que jogar RPG, o que você diria? O RPG, eu diria primeiramente que o RPG ele é um hobby multidisciplinar, né? Ele é um hobby que tem muitas facetas, que ele pode te ajudar em vários campos da tua vida. Ele pode ajudar, por exemplo, para começar falando dos aspectos sociais, né? Ele pode te ajudar, te ajudando a ficar mais desinibido, a falar com as pessoas melhor, como foi a questão de uma das entrevistas anteriores, o rapaz explicou isso, né? Pronto. Ele pode te ajudar você a se comunicar melhor com as pessoas, etc., a você se expressar. Hoje em dia isso é muito importante, né? Principalmente para o adolescente, você mencionou isso. A literatura, não só o RPG, né? Mas o RPG com certeza tão bem, ou mais que a literatura, tendo em vista que o RPG é botar em prática, né? Você não só vai ler, você vai botar em prática também, Claro. né? O RPG e a literatura, eles têm essa característica de te ajudar a se expressar. E isso para um adolescente que está ali em vias de fazer a vestibular, em vias de entrar na vida adulta, né? Ele é muito importante você saber se expressar. Você tem dentro de você uma ideia, uma coisa que você quer falar e você saber botar aquilo para fora. Você explicar aquilo de forma eficiente. Né? Eu digo que a literatura ela foi muito importante para mim na hora do vestibular, já há alguns anos atrás, no que toca à redação. Né? Eu fiz a literatura, ela é como você malhar o seu cérebro. Né? Então, quando você precisar pegar num peso, você vai ver, eita, meu braço agora está mais forte. Antes eu não pegava nisso aqui, é a mesma coisa. Você vai escrever uma redação, ela sai fluindo, poxa, simplesmente eu estou escrevendo melhor. Entendeu? Eu estou me expressando melhor. Isso é muito importante na hora de se fazer uma redação, na hora de se apresentar um trabalho, na hora de apresentar na vida profissional um trabalho, um projeto. No meu caso, na hora de se expressar numa audiência, entendeu? Você vai explicar as razões de uma pessoa, aquela pessoa ela não sabe explicar o lado dela para o juiz. Você que vai fazer essa ponte, você que vai fazer essa tradução e explicar bem aquilo. Tecnicamente, né? Tecnicamente, exato. Mas, assim, a literatura e o RPG, em primeiro lugar, eles te auxiliam a se expressar melhor. Aí você vai começar a se expressar melhor e perder um pouco do medo de interagir com outras pessoas. Isso é só a ponta do iceberg, porque o RPG ele te estimula a ler, ele te estimula a entender sistemas de regras, né? Isso hoje em dia, não importa o campo, é muito importante, porque se você trabalha numa empresa privada, seja lá qual coisa, você vai lidar com um sistema, com uma hierarquia, com regras. Isso aqui A vai até B, B é uma exceção de C. E tudo isso, o RPG, ele condiciona a mente do jovem a tudo isso, entendeu? Além disso, também tem a questão de que é um hobby que ele tem um valor intrínseco em si. Ele tem uma beleza, né? Eu acredito que o RPG ele tem uma beleza nele, né? Que é muito bacana você chegar... Eu vou bater nessa tecla de novo. Você ter um dia... Pô, a gente vive num país que, querendo ou não, dia após dia são notícias desesperançosas, né? E tudo mais. A realidade é sempre gravosa. E você chegar ali e simplesmente colocar seus fones de ouvido e só se divertir, sem problema, sem falar de problema, tudo mais, isso tem um valor emocional, isso tem um ganho pessoal que é muito grande, que com certeza reflete na vida daquela pessoa no dia seguinte, entendeu? E sem falar, eu queria, ainda bem que eu lembrei disso, eu não queria acabar essa entrevista sem falar disso, sem falar na criação de uma história conjunta que acaba sendo guardada dentro de você em forma de memória. Sim. Porque
a aventura isso é muito interessante, isso é muito belo no RPG, porque a aventura que você vive dentro do RPG, ela não é descartada ao final da sessão, ela é agregada à sua história pessoal. Note bem, por quê? Eu falo isso muito em relação a Conan, isso é fascinante na sua mesa de Conan, porque eu disse, a nossa mesa de Conan, aliás, a mesa está um pouquinho um pouquinho tempo antes, né? Mas eu estou na mesa de Conan há 1 ano e alguns meses, 2 ou 3 meses, talvez. E ao longo desse tempo, muita coisa aconteceu na mesa, na era iboriana, muita coisa aconteceu que você acaba se lembrando. A mesa de Conan, a gente parte, isso foi sensacional, né? A nossa campanha ela começou em Zingara, nós partimos numa missão atravessando deserto, floresta, 1001 perigos para chegar numa cidade, num outro reino, lá em Ofir, e tudo, e voltou, e a gente só voltou mês passado, bem dizer, bem mês passado. Então, quem está ouvindo aí, quem está assistindo a entrevista, veja que interessante. A gente demorou 1 ano, Um ano. 1 ano de sessões, de Sessão. sessões e jogo, para a gente ir até Ofir e voltar em Zingara e ver o que aconteceu com Zingara. Entendeu? Então, assim, isso é muito belo, porque quando a gente está na mesa, a gente, tu lembra daquela vez que tu jogou a lança e fez isso? Pô, quando é que eu vou esquecer que a gente matou o danado do governador que era para a gente resgatar? Entendeu? É Então, muito são realista. Em tempo, exato, é muito realista. são memórias que querendo ou não, elas são agregadas às suas memórias. Então, são aventuras vividas, entendeu? São aventuras vividas. Sim, sim. Então, você e aquele grupo de pessoas vão ter histórias conjuntas que a história não vai ser deletada quando a sessão acaba. Você vai sempre se lembrar daquelas boas aventuras que você viveu na era iboriana. E isso é muito belo, porque isso ninguém pode tirar de você, né? Um dia você pode sair da sessão, da mesa, um dia pode Sim. não jogar mais RPG, não ter mais tempo, a vida pode te levar por outros ramos, mas você foi o cara que atirou a lança e fez aquilo e tudo mais, tá entendendo? Está Então isso é uma imortalizado. beleza, está imortalizado na sua memória, então e na memória de quem se divertiu com você aquela noite. Sim, Então isso é muito belo, sim. entendeu? Isso traz um valor de arte para o RPG muito muito bacana. Sensacional. Felipe, nesse mesmo universo, né, da literatura e do RPG, temos a literatura pulp, né, o pulp, que é uma literatura que hoje ela ganha um outro status, né? Na sua origem, ela não tinha esse status privilegiado como tem hoje, e esse poder de penetração no mercado editorial, onde as pessoas, dia após dia, falam de algo que, em 1930, algumas pessoas diriam, isso não vai adiante, né? Então, nós temos aí a literatura pulp hoje chegando, né, a um status de obra-prima, né, como na década de 30 e 40 não era. Era uma literatura de baixíssimo custo, aquele livro de bolso, de um papel muito barato. Hoje as obras elas vêm em capa dura, tem algumas aqui, né, vem em capa dura, uma capa cartonada, um papel pólen, enfim, vem todo um trabalho editorial por trás e vem trazendo essa conquista de um mercado que ali, na sua origem, não houve, que não ocorreu essa conquista. Até mesmo os autores como Lovecraft faleceram desesperançosos de que as suas obras chegariam talvez na próxima década. Então, hoje, né, na verdade, são super clássicos e muitos especialistas em literatura avaliam essas obras, né, com muito cuidado, com muita minúcia. Cada dia mais vem aumentando a fama desses autores. A que se deve, segundo a sua análise, né, essa descoberta ou redescoberta deste tipo de literatura, ou subgênero de literatura? Algumas pessoas classificam assim como subgênero da literatura, no caso a espada e feitiçaria, o horror cósmico. Na sua visão, na tua análise,
por que essa explosão? Porque o público mudou, porque talvez, né, a maneira de enxergar daquela sociedade na época era outra em relação à obra, ou porque a obra ela não teve um grande alcance, né, ficou apenas restrito a algumas áreas, né, o público hoje alcançado é bem maior, né, ou é a própria qualidade do texto, né, olhando para o texto tem algo realmente que atrai o público. Na sua visão, como um analista constante de várias obras no Corujão Geek, qual é a sua visão para isso? Veja, eu não tenho dúvidas que existam vários aspectos, vários elementos que influenciam isso, tá certo? Mas eu posso falar de alguns aspectos que eu, na minha experiência pessoal, pelo menos no que toca apenas a mim, a minha percepção do porquê pode estar se dando isso. Entendeu? Veja bem, existe. Primeiro, eu vejo aí logo de cara dois fatores. Um é a qualidade extrema desses textos. Eu sou suspeito para falar por causa daquilo que ele disse. Esses textos antigos me fascinam de uma forma que você não tem ideia. Então, a qualidade desses textos, né, a forma como eles são escritos com cuidado, isso vai conectar um pouco com o segundo aspecto que eu vislumbro, que é uma defasagem, eu não sei se esse é o termo correto, mas assim, hoje em dia a gente tem uma carência, vou utilizar o termo carência, de boas obras que sejam contemporâneas, mas que estejam, que tenham essa característica transcendente que essas obras da literatura pulp têm, que elas possuem. Elas possuem características, temas, entendeu? Que, além de ser muito bem, temas bem trabalhados, bem escritos na questão da forma como é nos apresentado esses temas, a própria substância do tema, ela viaja no tempo, ela sobrevive ao tempo, entendeu? E nos alcança aqui. Hoje em dia, não só porque a seara criativa já está bastante utilizada, né? Muitos temas já são exaustivamente visitados. Hoje em dia existe, eu percebo muito isso na obra, isso é uma queixa pessoal, tá? Que hoje em dia há muito viés em tudo quanto é obra. Hoje em dia você não consegue ler uma obra pura e simples, ou que trate de temas filosóficos essenciais, temas que remontam à antiguidade, à gênese do ser humano. Não. Hoje em dia as obras estão muito enviesadas e no sentido contemporâneo, politizadas, tudo isso. Eu acredito, eu sou adepto da opinião de Tolkien em relação a isso. Tolkien, no prefácio, ele tem um texto assim sensacional no prefácio do Senhor dos Anéis, está aqui no primeiro livro, na Sociedade do Anel. Ele tem um texto sensacional em que ele fala que para ele a alegoria, ele é bem radical. Eu não sou tão radical quanto Tolkien, mas ele tem um certo grau de razão. Ele fala que você fazer uma obra alegórica, puramente alegórica, é pobreza de imaginação, é pobreza de criatividade para Tolkien. Por quê? Porque quando você faz uma obra, usa uma alegoria e diz, essa obra é uma alegoria disso. Você está, como é que se diz, impedindo o leitor de ter sua própria interpretação, entendeu? Tolkien, ele condena isso, mas ele fala que isso não quer dizer que o autor não terá influências. Suas influências ele vai colocar na obra. Tanto é que, mesmo que Tolkien condene alegorias, a obra dele é repleta de referências. de referências cristãs, entendeu? Exatamente. E isso é muito belo. Quando você pega meu amigo, quando você está lendo lá tranquilamente Senhor dos Anéis e você pega uma referência cristã, você se arrepia, porque é uma coisa que não é Tolkien que te colocou, te impôs isso, entendeu? Não é uma coisa que parte do autor para o leitor, é o leitor que pega aquilo e vê a aplicabilidade daquilo. Eu li uma parte dos Seus Anéis no final que ela é simplesmente você lê aquilo e, cara, o que pode nem ter sido intencional, mas o que influenciou ele para escrever isso aqui foi a passagem da tentação de Cristo. Quando o Cristo está jejuando e é colocado a ele, o Satanás coloca ele
Para tentá-lo. Tentá-lo. Frodo tem uma cena dessa no final que ele é tentado a tomar o caminho mais fácil, entendeu? A não se sacrificar para levar um anel. Então, assim, isso é muito belo. Agora, por que eu disse que eu não sou tão extremo quanto Tolkien? Porque esse ano mesmo eu li uma obra que é puramente alegórica e ela muito me agradou, que foi a Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é isso aqui, é o que Tolkien diz. Ó, o autor, George Orwell, está fazendo, ó, isso aqui é uma alegoria disso. Esse porquinho aqui representa Stalin. Esse cavalo aqui representa o povo. Acabou. Você não tem descrição. Não. Você não consegue fazer uma interpretação fugir disso. Isso, para Tolkien, ele condena. E, de fato, eu digo, Tolkien está certo. Mas não quer dizer que não vai haver obras alegóricas de qualidade. A Revolução dos Bichos é um exemplo disso. Mas a Revolução dos Bichos, para mim, não é uma obra que vai alcançar, justamente por causa dessa limitação, não vai alcançar o tamanho de que é Senhor dos Anéis, meu amigo. Sim. E, desculpa por ter fugido um pouco, para voltar para a literatura pulp, né? Retornando um pouco para a literatura pulp, ela tem a qualidade do texto é muito grande e hoje em dia existe a gente está no momento de revisitação. Hoje em dia tudo é nostalgia, tudo o tempo anterior que é melhor, o filme antigo que é melhor, o livro antigo que é melhor. Desenho, né? Exato, o desenho antigo que é melhor. E, querendo ou não, isso não é à toa. Há razões para isso. Né? Há razões para isso. Seja por falta de criatividade, seja por falta da questão dos vieses que a gente vive hoje em dia. Às vezes você simplesmente quer consumir uma obra tranquila, normal. Você não quer uma obra para discutir um tema super relevante para hoje em dia e não sei Exatamente. O quê. Tá entendendo? Por isso que essas obras antigas, elas remontam à gênese do ser humano, ao início. Elas tecem considerações e questionamentos ao início. Howard, você já cansou de nos explicar, André, nos encontros literários, dos temas filosóficos que Howard aborda, que remontam à gênese, ao princípio, as questões filosóficas mais fundamentais. Entendeu? Isso é muito belo. E isso enriquece a estética, porque ela fecha um círculo dentro da filosofia. O mesmo para Lovecraft. Lovecraft ele remonta ao medo, o medo mais antigo do ser humano, o medo do desconhecido, entendeu? É o sentimento mais antigo, remonta a isso. Na filosofia, a gente tem... certa vez eu li um livro, agora eu não lembro o nome do autor, mas esse livro está até aqui. Ele tece algumas considerações sobre o estudo da filosofia, aí ele fala que é possível você caracterizar o estudo da filosofia em 5 grandes categorias. Agora eu vou pedir ressalva para caso eu erre, porque esse livro eu li em 2017. Não, fique tranquilo. Mas, salvo engano, é metafísica, ética, política, ai, meu Deus, física, eu acho que é física. E o último é estética, que é onde eu quero chegar. Porque na metafísica, o primeiro campo de estudo da filosofia é onde tem as perguntas mais fundamentais, a metafísica. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Quando você já estuda tudo isso, como é que eu vou interagir com o meu próximo? Aí eu vou estudar política e ética, entendeu? Que são 2 campos distintos. Né? Lógica, lembrei, meu amigo, é lógica, tá certo? É metafísica, política, ética, lógica e... lógica é como estética. Você estuda. Como é que eu vou ter acesso à verdade? Como eu vou poder dizer que uma coisa é conhecimento? Como é que eu vou me enriquecer? É através da lógica. Metafísica, aquelas questões mais fundamentais que eu lhe disse. A política e ética, que diz respeito a como eu interajo com o Estado e como eu interajo com o outro indivíduo, entendeu? E, por fim, a estética. A estética é o campo da filosofia de maior complexidade para se discutir, para se conversar. Por quê? Sim. Porque a estética, ela é um campo que, assim, beleza, eu estou aqui, eu já sei que eu existo, eu penso logo existo, eu sei que eu estou num estado, que eu pago imposto, vou morrer pagando imposto, eu sei que eu tenho que ser uma pessoa ética, tudo isso. Mas e agora? O que é que eu faço com tudo isso? Para que tudo isso? Qual o sentido de tudo isso? É aí que a estética chega. Entendeu? É o belo, a noção do belo, vai trabalhar esses conceitos. Enquanto a lógica trabalha conceitos como silogismo, etc. Blá, blá, blá. Desculpa por estar enveredando muito na filosofia. Não, fique à vontade, está interessantíssimo, por favor. É um tema que eu gosto, né?
ética é silogismo, aristotélica, etc. Na estética vai discutir o que é o belo, o que é o sublime, qual a diferença do belo e o sublime. E tudo esses autores que a gente tanto gosta do Pulp, entendeu? Eles tocam aí o que é o belo, o que é o sublime. Lovecraft, ele tem um condão de pegar o ser humano, eu pegar meu celular assim, ele pega o ser humano, entendeu? Enquanto o sublime fascina o ser humano, quando você... O que é essa sensação do sublime? É quando você fica diante do universo, quando você escuta o texto de Carl Sagan, Pálido Ponto Azul, você vê uma imagem do céu, você visita o museu e vê o planetário. Quando você está diante dessa vastidão cósmica, você sente aquela sensação que você sente. Aquilo não é belo, belo é outra coisa, mas aquilo é sublime. Aquilo toca a alma do ser humano de uma determinada forma. E Lovecraft, ele é um mestre, porque ele, vou pegar esse sublime aqui e vou te tocar, sabe aonde? Do medo. Vou transformar o sublime, a imensidão disso aqui, desse vazio, e tu vai ter medo disso. Exatamente. Então, hoje em dia, meu amigo, hoje em dia o autor não vai discutir isso, meu amigo, vai discutir outros temas, mas tá entendendo? Entendeu? Então, Exatamente. Isso é um fator. E esse é um fenômeno muito interessante que você mencionou, de que a literatura pulp hoje ela tem um nível mais elevado. Para você ter uma ideia, se a gente for... naquela época, né, você muito bem sabe, você dá aula disso, claro, que a literatura pulp ela era impressa em papel de baixa qualidade, tudo isso. Mas se hoje em dia tu tiver um exemplar desse que sobreviveu ao tempo, um exemplar original desse, meu amigo, você vai ganhar muito dinheiro. Porque justamente durante a Segunda Guerra Mundial também ocorreu muita destruição de papel, porque se necessitou de papel para o esforço de guerra, e o papel que foi descartado pela população, sobretudo norte-americana, era o papel pulp, era o papel de baixa qualidade. Isso aqui é para nada. E hoje em dia, se você tem um exemplar disso, você tem você, né, é uma fortuna, é incrível. Eu faço parte de um grupo, né, que é voltado mais à espada e feitiçaria, um dos gêneros, né? E de vez em quando eles postam lá essas raridades, os caras colocam um valor assim inacreditável, principalmente quem conseguiu uma primeira edição. Tem um cara lá que conseguiu, e aqui no Brasil eles conseguiram, a editora Pipoca e Nanquim, um abraço a todos aqueles que fazem a editora Pipoca e Nanquim, conseguiram um número 1 e exibiram, né, da Weird Tales. Então, isso é incrível. Assim, o valor histórico daquilo, né? E como isso nos lembra essa referência de que algo que momentaneamente, ou vamos dizer, neste tempo, parece não ter valor, mais tarde poderá ter. Mas, principalmente, né, isso também deixa uma série de outras lições, como autores que hoje, né, não têm a esperança de alcançar, vamos dizer assim, as primeiras posições, né, na literatura de seu gênero. Mais tarde isso poderá acontecer, né? É uma questão de descoberta, uma questão de via e caminho. Até mesmo porque quando o Howard faleceu, o pai dele é aquela limpeza de quarto, né? Que deve ter sido trágico, né? Perder um filho. Você vai junta tudo que tem no quarto. Quando você vai juntando, havia mais coisa do que ele imaginava. Então, quer dizer, para uma mente daquela, né, um vulcão de criatividade, você conseguir colocar aquilo em ordem. Então, é tanto material, mas tanto material, né, que a sociedade, né, que se reúne em torno das obras de Howard, né, a Fundação Howard, ela todo ano tem novidade. O cara faleceu ali, né, década de 30. Quer dizer, até hoje surge material dele. Tem isso aqui, tem um bilhete, tem uma carta, tem um conto inacabado. Então, a pessoa, né, para e diz, olha, esse cara foi uma explosão de criatividade. Tudo isso que você traz é uma referência incrível, né, e justifica muito bem. A sua percepção, ela é assim muito próxima daquilo que eu tenho, né? Também existe, para mim, também existe uma questão da novidade e da qualidade, sem querer ferir nenhum autor, em relação aos autores de hoje, né? Quando você olha para o mercado literário, você vê um determinado rumo, vamos dizer, com a vinda de Game of Thrones, né?
muitos autores começaram a caminhar naquela mesma direção. E aí, isso meio é que seguir um fluxo. Ok, pode, não sei. Né? Não sou editor para poder comentar a Falta uma respeito obra disso. revolucionária, né? Assim, pioneira, uma coisa nova que... Vinda de um RPGista. Diga-se de passagem, né? Ele é um RPGista. Então, o que acontece nesse sentido é, as pessoas seguiram esse fluxo, mas Howard, Lovecraft, na sua época, estavam lidando com algo que era completamente diferente do seu meio. Com Né? certeza. Então, assim, claro que as revistas apontavam, o que o público quer é isso. Tanto que o primeiro conto de Howard, quando ele entrega, né, o editor fala, tá interessante, mas muda isso aqui, porque meu público gosta disso. Eu acho que o público não vai gostar. Hoje, qualquer vírgula que Howard tenha escrito, né, Lovecraft tenha escrito, apesar de que há públicos que ainda resistem, não, infelizmente com uma ideia em mente, né? Tudo que surge desse público, quer dizer, desses autores, é muito bem aceito. Agora, o que me veio em mente foi o público, há um público que resiste a isso. Bem, já que estamos conversando de literatura, só vou fazer aqui esse parêntese e fechar rapidamente. É preciso urgentemente saber separar autor e obra, ok? Pessoa e obra. Como seres humanos, uma característica que nos humaniza é o erro. Não há ser humano que não tenha errado e que não vai errar. Ok? Então, todos nós vamos inevitavelmente errar. Por quê? Porque esse é um processo que faz parte do aprendizado. Alguns erram absurdamente, outros erram menos, mas todos erram. Então, é preciso saber separar autor e obra. Um dia desses, né? Veja que eu vou dar um exemplo extremo, não estou dizendo que apoio, não estou dizendo que é certo. Eu vi um quadro, uma pintura, eu sou aluno de desenho, nós temos aulas de desenho aqui no RPG Coffee, e aí mostraram uma obra para mim. Eu fui ver a obra, quem tinha pintado a obra? Hitler. Eu disse, ele pintou essa obra? Eu não acredito. Por quê? Porque como é uma pessoa monstruosa, né? Uma pessoa, se a gente pode usar vários adjetivos terríveis, e realmente foi o que ele foi, não há nenhuma dúvida disso, né? Não há nenhuma dúvida, mas perceba que, independente disso, a obra dele, o quadro, eu não posso deixar de admirar, como você falou, né? Por quê? Porque hoje o que acontece, quando você sabe quem foi a pessoa e você olha para a obra, por mais que ela seja bela, a pessoa deixa de julgar a obra, julga a pessoa em cima da obra. E aí você deixa de enxergar a obra. Isso é um problema. Esse aqui é um comentário muito sério. Eu peço desde já desculpas ao público se em algum momento isso fere suas ideias, mas aqui eu estou usando a liberdade de expressão que temos conquistada com tanto suor, né? Em vários momentos da história humana, não estou falando do Brasil, né? Que muitos povos lutaram para chegar nesse momento, poder ter algum raciocínio, desde os gregos, né? Para chegar aqui e dar uma opinião. Então, temos que exercer essa nossa liberdade de expressão, mas nós não podemos deixar de ver uma obra, a obra. A obra é bela, é bem feita, né? Inspira, mas a pessoa que fez, eu não admiro. Ok, isso é outra questão. Né? Não estamos falando em admirar pessoas, estamos falando em admirar a obra. Se Essa é a você questão que for você passar o levantou. facão, se você for passar o facão, tem muitos autores que Não vai você não sobrar vai ler ninguém. nada. Não vai Entendeu? sobrar ninguém. Você tem que, assim, só reconhecer a questão da importância do contexto daquela obra. Porque, querendo ou não, aquela obra, aquele autor, ele tem X mazelas na vida dele, mas aquela obra, naquele momento histórico, naquele contexto do mercado literário, foi importante. Ele acrescentou alguma coisa, entendeu? Você pode, inclusive, é uma decisão pessoal sua, não ler, etc. Eu acho que é errado você querer censurar a obra de alguma forma, né? Você modificar o texto, eu acho isso até um tiro pela culatra, porque o interessante seria pegar a obra, vamos ver aqui o que tem de errado na obra e discutir isso. Vamos abrir aqui o livro, ver, ó, isso aqui é racismo, vamos discutir por que esse autor escreveu racismo aqui, Sim. entendeu? Vamos discutir isso.
melhor do que você pegar ali e passar o facão no texto. Não, vou modificar essa palavra aqui, que o autor não sabe não o que estava fazendo, não. Entendeu? Uma coisa Mas é só um egípcia. parêntese só também. Não, é interessante essa sua colocação, porque soa como uma coisa egípcia. Entenda, não quero aqui ofender o povo egípcio, mas é uma coisa daqueles filmes de época, né? Egípcio, ó. Estamos banindo a partir de hoje este general, apague todos os nomes dele das colunas e obras, né? Tinha aqueles pilares, né, antigos nos templos, aí o cara ia lá com a lixinha, com o escopo, tira o nome dele, porque ele nunca existiu. Não, ele existiu. Ok, agora o faraó ficou com raiva dele, mandou tirar o nome, ou na Grécia, né, vai lá, um filósofo chateou um outro lá, tira o nome desse cara dos livros, né? Então, esse tipo de coisa é apagar a história. Apagar a história nunca é legal, né, nesse sentido. Então, quando a gente olha para essas obras elas trazem essa reflexão, essa oportunidade de discutir, e nós temos que exercer essa discussão de maneira inteligente e harmoniosa, né? Infelizmente, isso ao redor do mundo devido a outros problemas. Eu costumo comparar isso como você ter um dia ruim de trabalho e você chegar em casa e descarregar tudo na pessoa, na primeira pessoa que estiver depois da porta, né? Quando você vai discutir alguma coisa hoje, você percebe muito isso. As pessoas, às vezes, elas não têm nada nem contra a pessoa, tem alguma coisa contra a obra, mas elas já juntam outras coisas, somam aquilo e isso dá uma bomba atômica. Então, aproveitando a oportunidade, né? Quando você avaliar uma obra, assim, eu sugiro que você avalie a obra, né? Sim, me desculpe, Felipe, a entrevista é sua, mas você estimulou tanto que me leva a deixar alguma opinião aqui. Recentemente, né, nós temos o Tira Dúvidas no RPG Coffee, numa programação onde a gente tira um momento para poder tirar as dúvidas de jogadores a respeito de criação de personagem, ficha, sistema, ambientação. E comentando justamente sobre isso, eu disse para o rapaz, não falei para o rapaz, ele, como é que eu faço para poder enxergar esses contextos de mundo? Eu disse, olha, eu costumo usar o seguinte, eu vejo, olho para a realidade. Ele é o preto no branco, eu disse, olha, às vezes o preto no branco é sua preferência. Se você puder olhar sem julgamento, se isso que é possível, talvez você ache nesse momento que é impossível. Mas não é. Né? Com o tempo, a maturidade, você vai percebendo que há um prejuízo num pré-julgamento. Basta também você pensar no contexto histórico, né? Você tem que se transportar para aquela época, entendeu? Não pode, isso não é só para livro não, tá? Qualquer obra, você for assim, vamos supor, você pega um menino novinho desse, vai botar Conan para ele assistir, vai botar o filme Conan, você tem que entender, ó, esse filme é dos anos 80, esse filme. Sim. Então, tenha calma, você não pode apontar, esse filme aqui é ruim porque a cobra está mal feita em relação ao filme de hoje em dia. Não, né, meu amigo? Você tem que, você tem que embarcar na história, viajar na história. A época é essa. Para o contexto que esse filme foi criado, ele foi pioneiro. Ele surpreendeu todo mundo na sala de cinema quando viu essa cobra aí, quando viu essa cena aí. Olha, para Entendeu? mim, isso fique registrado. Se eu fosse deixar um filme, ok? Eu deixaria alguns filmes, na verdade, esse seria um deles. Esse estaria no topo da lista, porque não pela obra, não pela qualidade cinematográfica, não é isso, é pela mensagem. Infelizmente, inclusive, ele foi interrompido. Ele faz parte de uma trilogia, ele é o início de uma trilogia riquíssima, que traz informação sobre um caminho apresentado filosoficamente através de uma obra cinematográfica que leva a uma reflexão. Olha, o conteúdo do primeiro é incrível, porque você vê a eliminação de supostas verdades ali, quando tu usador diz, olha, você sabe o enigma do aço? Eu vou fazer essa gentileza para você. Não é assim que ele fala. É o mínimo que eu posso fazer por você. O aço não é forte, a carne é mais forte. Aí lá no final do filme, o aço corta a cabeça dele. Mas se o aço é forte, então por que a espada quebrou? Aí então, tudo isso só pode ser percebido se você estiver realmente atento.
e não Exato, extasiado pela atento violência. e ter uma boa vontade para viajar na obra, para interpretar Sim, e deixar a obra lhe conduzir, né? sim. Exatamente isso. Realmente muito bacana. Sensacional, Felipe. A nossa conversa aqui, na verdade, duraria umas 3 horas ou Com mais, certeza. mas eu quero lhe agradecer de coração. Pega o Dante, por favor, pode ser? Eu vou pegar ele. Eu gostaria de Pessoal, dizer também que eu acabei esquecendo que eu participo também da mesa de cultos nomináveis, o Sandino, mestre Sandino. Eu acabei esquecendo porque essa mesa ela é mensal. Ela não é toda segunda-feira, não, ela é sim, mensal. sim, Entendeu? participe. Eu pretendo mestrar, viu, mestre? Ou cultos e Cona, quando o momento Sim, chegar. vai chegar minha Mestrarei. aposentadoria. Minha aposentadoria está chegando. Eu vou me sentir muito honrado quando eu for mestrar uma mesa de Conan e Por você for um favor. iboriano sofrendo lá. Vou pegar Olha Dante lá o aqui. Dante, pessoal. Ele vai pegar o bebezinho, né? O Dante. Felipe, gentilmente cedeu seu tempo, extremamente ocupado aí, com todos nós também, vocês também, mas ele está fazendo aí a dupla, né, jornada, ele está trabalhando e cuidando do filho. Olha ele lá, é o Esse Iboriano. aqui, esse aqui é o Dante. Esse Dante Dante, aqui tem 1 ano e 1 mês. Quando eu ia trocar a fralda dele, quando ele era bem novinho, recém-nascido, eu ia trocar a fralda dele. Eu gostava de botar umas músicas instrumentais para ele relaxar e, eventualmente, eu botava de Conan. é o Cimério, ele já tem sangue. Aquele vídeo que tem no YouTube que começa com o Enigma do Aço, aquela música tema do Enigma do Aço, e depois vai para aquela que é de combate mesmo, sabe? Aquele Uhum. vídeo. Até hoje ele reconhece essa música. Vai ser um Cimério, com certeza. Aquele se é... Felipe, Com muito certeza, meu obrigado. amigo. Muito obrigado. Eu sei que você está em uma jornada dobrada, né? Muito obrigado mesmo. Saúde para você, sua família, né? Filhão aí cresça com saúde, que tudo corra bem nessa fase, né? Quero agradecer a você que acompanhou essa entrevista aqui no RPG Coffee. Espero que tenha se divertido. Com certeza se aproveitou muito. Nós temos aí alguém realmente que ama o que faz, o hobby, abraçou o hobby realmente assim, disse não, é isso que eu procurava. Inclusive ele está passando, né, para a família. Muito em breve o Eu Dante vai quero que ele tenha o compreender. mesmo carinho. Vai começar com as HQs. É, Dante, olha Mesmo ele. carinho, é. Vai ficar doido para Esperto. mexer nas minhas HQ do Conan, mas não, só quando souber ler, que senão vai rasgar. Felipe, um abraço forte, ótima semana para todos vocês. Espero que tenham Grande gostado. abraço, André. É um Fiquem prazer. atentos, pessoal. Próximo vídeo aí, tá certo? RPG Coffee Entrevista. Nós temos aí uma série, eu acredito, de 12 entrevistados, né? Muito rico, para você aumentar o teu conhecimento nesses universos do RPG Literatura Pulp. E aqui nós enveredamos, né? Avaliando tudo isso diante da realidade. Ótima semana aí para todos vocês, pessoal. Até a Tchau. próxima. Tchau, André. Tchau, Dante. Tchau.